Fala pessoal, tudo bom? Quem não me conhece, meu nome é Joel, eu sou pastor da Igreja Metodista Livre da Vila Mariana, né? E antes da pandemia nós estávamos mudando de prédio e mudando de local, saímos da Vila Mariana, hoje nós estamos lá por volta da Vila Saúde, mas graças a Deus, apesar de toda a dificuldade que teve por conta a gente mudou de prédio, mas ninguém nunca foi para lá, assim, da igreja, porque infelizmente a pandemia não permitiu que a gente experimentasse o novo local, né? Mas graças a Deus que Deus tem abençoado e tem dado tudo certo, graças a Deus, né? E hoje eu fiquei de compartilhar a palavra com vocês, né? Fiquei muito feliz, a Letícia me mandou uma mensagem, me convidou para estar compartilhando essa palavra, eu fiquei muito feliz de poder compartilhar uma coisa com vocês, tá? Então, eu queria estar fazendo uma reflexão com vocês, né? Para a gente poder olhar para a palavra, estudar um pouquinho da Bíblia e refletir também nas nossas vidas, né? Antes de começar a palavra, eu queria contar um caso que aconteceu quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 15 para 16 anos, eu entreguei minha vida para Jesus quando eu tinha 12 anos, eu era criança, e eu experimentei Deus na minha vida num acampamento de criança, e lá eu comecei a seguir a Jesus, mas durou muito pouco, depois eu me afastei, e logo no começo mesmo, acho que minha fé deve ter durado aí um mês, ou menos, 3 semanas, eu logo me afastei. E eu fiquei um tempo, assim, razoavelmente longo, sem buscar a Deus, né, 12, 13, 14, 15 anos, eu estava bem afastado de Deus, mas quando eu tinha 15 anos, parecia que esse ano ia ser diferente. Eu lembro que esse ano foi um ano que eu conheci um cara chamado Roberto, e ele falou assim: Joel, você é cristão? Eu falei assim: ah, mais ou menos, né? Eu ia na igreja quando eu era pequeno. E ele falou assim: Joel, vamos começar uma ABS? Eu falei: que ABS, mano? É uma aliança bíblica, né? Um grupo de estudantes da escola que se reúnem como cristãos. Eu falei: ah, sei lá, né, mano? Vamos lá, vai, cara. Se você tá precisando de alguém, vamos lá, eu vou com você. E a gente começou. Eu achei que esse ano ia ser um ano muito legal. Mas o que aconteceu é que eu comecei a ir mal na escola, porque também comecei a ficar meio preguiçoso tal, e sabe, adolescente, eu achava que já estava fazendo coisa demais. E aí eu falava assim, poxa, posso dar uma descansadinha, né? Vou jogar um pouquinho de game, vou mexer um pouco no celular, sei lá. E a gente começa a fazer coisas, a gente acaba perdendo muito tempo da nossa vida nessas distrações. E eu me distraí demais. O que aconteceu é que minhas notas começaram a cair demais. E aí eu tive que mudar de escola para tentar salvar o meu ano. Mas não deu para salvar o meu ano. O ano deu errado, eu repeti de ano, reprovei na escola. E eu fiz essa pergunta para mim mesmo, né? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não sei de vocês, se vocês já chegaram nessa conclusão, né? Por que isso está acontecendo comigo? Nós estamos vivendo um ano de pandemia, um ano muito esquisito. Para muitos, esse é o pior ano da vida, né? E eu quero terminar essa mensagem tentando explicar para você que esse ano tem sido o melhor ano da minha vida, né? Mas assim, para muitos esse tem sido o pior ano da minha vida. Eu já vi gente falar assim, olha, da minha vida eu vou apagar 2020, 2020 não vai existir, eu vou pular de 2019 para 2021, porque esse ano aqui foi terrível, né? E eu penso que para muitas pessoas, esse ano pode estar sendo o pior ano da sua vida. Para quem está prestando vestibular, você deve estar pensando, por que isso está acontecendo comigo? Para quem vai se formar na sua escola, por que isso está acontecendo comigo? Com as minhas amizades, por que isso está acontecendo comigo? Nas aulas online, dessa coisa chata de ter que ficar na frente da tela, por que isso está acontecendo comigo? Doenças na família, mortes, por que isso está acontecendo comigo? E eu penso, sabe, pessoal, que a palavra crise, né, quando a gente escreve em kanji, no chinês, assim, o significado, a palavra crise é uma junção de duas palavras, né? É a palavra perigo e a palavra oportunidade.
Essas duas palavras juntas formam a palavra crise. E eu entendo que esse ano é um ano de crise, nós estamos vivendo um ano de crise. Mas dentro desse ano de crise, que é um ano perigoso, que a gente tem que tomar mais cuidado, também é um ano onde nós precisamos enxergar as oportunidades. Por isso que eu digo para vocês que, para mim, esse ano, duas palavras marcam para mim esse ano, né? A primeira palavra é inovação. Quem diria que eu estaria pregando hoje na frente de uma máquina, né? E através dessa pregação ela pudesse ser espalhada para outras pessoas e outras pessoas pudessem ouvir essa palavra. Eu tô aqui dentro do meu quarto e eu já preguei no Canadá, já preguei na Austrália, já preguei na Inglaterra, já preguei no Rio de Janeiro, já preguei em Mato Grosso. Entende, pessoal, que a inovação é um negócio que se você não usou a oportunidade, você perdeu a chance de você aproveitar o tempo bom. A segunda palavra que eu aprendi esse ano foi reinventar. A gente precisa reinventar as nossas vidas, sabe? Porque o mundo mudou, né? Hoje nós somos pessoas mascaradas, hoje nós somos pessoas isoladas, hoje nós transformamos o abraço e o beijo em uma arma, né? Uma pessoa que vem te dar um abraço, vem te dar um beijo, é quase uma arma, né? Que você tá podendo matar uma pessoa, sabe? É um negócio muito esquisito e eu penso, sabe, que se você olhar tudo isso, né? E você conseguir criar as coisas, você vai sobressair, você vai melhorar. Né? Então, assim, recriar é uma coisa que mexeu muito comigo esse ano. Eu tive que mudar a forma de recriar um culto, recriar uma reunião de células, recriar um ministério de jovens, recriar um culto evangelístico. Tudo teve que ser recriado, né? E eu faço essa pergunta para mim e eu faço essa pergunta para você. Será que você também não faz essa pergunta para você mesmo? Por que isso está acontecendo comigo? É muito interessante isso. E eu queria com vocês, então, abrir a palavra de Deus. Abre comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 9. E eu queria que a gente pudesse olhar uma situação, né? Uma situação onde uma pessoa, passando por uma dificuldade, ela diz: por que isso está acontecendo comigo? E pessoas que estão olhando para essa pessoa sofrendo também perguntam: por que isso está acontecendo com ele? Eu queria que a gente pudesse olhar para a palavra e pensar um pouquinho nessa pergunta. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 a 7. O texto diz assim: a cura de um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com a saliva, aplicou-a aos olhos do homem e então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Esse aqui, na verdade, pessoal, não sei se você já estudou o Evangelho de João. Pessoal, vale a pena fazer um estudo do Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho fantástico. O Evangelho de João, ele é baseado em 8 sinais. São 8 sinais, 8 milagres que Jesus realiza. E esses sinais, eles sempre apontam para a identidade de Jesus, para que a gente possa entender quem Jesus é. Então, nesse texto, a gente está olhando para o 6º sinal. Dos 8 sinais que tem no Evangelho de João, a gente está olhando para o 6º sinal, e esse 6º sinal é a cura desse cego de nascença, né? Uma outra curiosidade do Evangelho de João é que o Evangelho de João ele tem 7 eu sous. Jesus diz: eu sou
o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição. Tem 7 eu sous que Jesus diz dentro do Evangelho de João, que também é fantástico. Tudo tem a ver com você reconhecer a identidade de Jesus. Por quê? Você quer se conhecer? Muitos de nós queremos nos conhecer. Sabe como que você se conhece? Conhecendo a Jesus, porque foi Ele que te criou, foi Ele que te formou, foi Ele que trouxe você ao mundo. Então Ele, conhecendo a Ele, você acaba se conhecendo, né? E eu queria, então, voltando para esse 6º sinal, e esse milagre aponta para uma identidade de Jesus, aponta para uma característica de Jesus que eu queria que a gente pensasse junto. Então, assim, algumas coisas que a gente precisa ver, são perguntas que eu quero trazer para vocês, para a gente poder destrinchar o texto e repensar nessa pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Então, vamos lá. Primeira coisa que acontece nesse sinal é qual foi o problema que levou Jesus a curar esse cego. Então, no versículo 1, o texto diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Então, assim, Jesus viu um cego de nascença e esse cego ele tinha um problema. O problema é que ele não enxergava, né? Então, assim, é interessante a gente poder analisar a situação, né? Eu não sei se você já parou para analisar a situação. Se você, geralmente quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem algumas reações. Eu acho que posso citar aqui 2 ou 3 reações. Uma primeira reação é o pânico, né? Quando você entra em contato com uma dificuldade, você entra em pânico. E aí você não consegue enxergar mais nada. A segunda situação que pode acontecer, você paralisa, né? Eu não sei se você já passou por algum assalto, alguma coisa assim tenebrosa, um acidente na sua frente. Algumas pessoas paralisam, né? Mas tem uma terceira reação que eu acho que as pessoas podem ter, que é o quê? Aconteceu alguma coisa maluca, algum acidente, um assalto. Primeiro, para e olha ao seu redor. Porque quando você olha ao seu redor e analisa o que está acontecendo, você pode pensar em algo que você pode fazer para solucionar isso, para tentar encontrar uma resposta nisso. Sabe, não é do tempo de vocês, mas quando eu era pequeno, eu assistia a um programa chamado MacGyver. Eu amava esse programa MacGyver, porque o MacGyver era o seguinte: ele sempre estava num problema, ele sempre estava numa dificuldade. Eu não sei o que acontecia, parecia que sempre acontecia uma dificuldade, um desafio na vida dele, que ele fazia esse tipo de pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Mas a reação do MacGyver era muito legal, porque ele, ao invés de entrar em pânico, ao invés de paralisar, não, ele parava e analisava a situação. O que eu posso fazer dentro dessa situação? E aí ele, tipo, pegava um chiclete com clips e misturava com barro, e depois ele, sei lá, e fazia uma bomba e sei lá. Era uma coisa muito interessante, né? Ele sempre achava uma solução. Por quê? Porque ele parava e observava a situação. Ao invés de você entrar em pânico, ao invés de você paralisar, analisa e pensa: o que eu posso fazer numa situação dessa? A segunda coisa que o texto traz para nós é qual que é o propósito do porquê que esse cara nasceu cego. E eu penso que um cara que nasceu cego, né? Primeiro ele mesmo faz essa pergunta: por que isso está acontecendo comigo, né? Poxa, se todo mundo enxerga, por que eu não enxergo, né? E aí essa pergunta de dentro do cego, eu acho que ela foi rebatida para os discípulos, porque os discípulos perguntaram para Jesus o seguinte: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Eu acho muito interessante, sabe, pessoal, porque geralmente quando a gente está numa situação difícil, a gente quer achar um culpado. E a gente nunca olha para nós mesmos, a gente sempre olha para fora. Quem é o culpado? É o seu pai? É a sua mãe? É os seus avós? É os seus antepassados? Ah, o culpado é o pastor da igreja. Ah, o culpado é o líder da igreja. O culpado é... A gente nunca olha para nós mesmos. Nós sempre tentamos jogar a culpa para algum lugar. E eu vejo que os discípulos estavam querendo achar uma causa. E olha só o que Jesus diz no versículo 3. Ele diz assim: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele.
Olha só que interessante, Jesus traz os discípulos para um outro campo. Não o campo de você encontrar um culpado, mas o campo de você olhar para a situação e ver o que Deus quer com tudo isso. E aí a gente vai pensando, e aí Jesus fala que enquanto é dia, nós precisamos realizar a obra daquele que na obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha só, um outro eu sou de Jesus, né? O outro eu sou de Jesus está aqui. Esse eu sou, ele diz, ele trata dessa ideia, porque ele também falou o eu sou lá no capítulo 8, versículo 12 a 20, que é o segundo eu sou, né? O primeiro eu sou é eu sou o pão da vida, o segundo eu sou a luz do mundo. E quando Jesus fala eu sou a luz do mundo, exatamente quando ele está diante de um cego. Sabe por quê, pessoal? Eu vou te explicar. O meu pai é oftalmologista, né? Um médico do olho, né? E aí ele, um dia eu perguntei pro meu pai, uma curiosidade, né? Pai, o que é um cego, né? Como que você diagnostica um cara que ele é 100% cego? Aí a resposta do meu pai foi o seguinte: uma pessoa 100% cega é uma pessoa que não enxerga absolutamente nada da luz. Por quê? Porque se o camarada não enxerga, mas ele consegue detectar que tem uma luz, ele consegue detectar que tem uma luz lá em cima, ele tem uma certa porcentagem de visão. Né? Porque quando uma pessoa tem uma cegueira total, ela não tem nenhum sistema nervoso que consiga captar a luz. Então é interessante o que Jesus está trazendo aqui para nós nessa história, né? Uma pessoa cega é uma pessoa que não consegue ver a luz. E se Jesus, ele está falando, eu sou a luz do mundo, significa que as pessoas cegas são as pessoas que não conseguem enxergar Deus em suas vidas. E eu vou dizer para vocês, você já viveu dessa maneira? Eu já vivi. A gente vive numa cegueira espiritual quando nós vivemos a nossa vida sem entender que Jesus é o Deus, é um Deus real. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês, abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, 4 e 5, diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só que interessante, pessoal. O inimigo, o diabo, ele tem cegado os olhos dos descrentes para que eles não enxerguem. Poxa, Joel, mas como que o inimigo tem esse poder? Como que ele pode fazer isso? Sabe por que ele pode fazer isso? Porque todas as pessoas que nascem nesse mundo, depois de Adão e Eva, depois que Adão e Eva pecaram, todos nós nascemos em pecado. Se você for lá para o Salmo 139, Davi está falando, em pecado eu fui concebido. Todos nós nascemos com esse pecado. Infelizmente, depois de Adão, todas as pessoas nascem com esse pecado. E é por isso que o inimigo, sabendo que nós temos pecado, ele tem esse domínio. Porque a palavra de Deus diz, se você está debaixo do pecado, você é escravo do pecado. E o inimigo, então, ele coloca barreiras, ele coloca uma cegueira espiritual para que você não enxergue a luz. E é por isso que nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Nós temos que ter um encontro verdadeiro com o Espírito Santo para que os nossos olhos se abram, para que nós possamos enxergar que Jesus é a luz do mundo. E mais, vamos lá, pessoal, olhando para o João ainda, capítulo 9, versículos 6 e 7, a gente vê assim, por que Jesus curou o cego? E o versículo 6 diz assim, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com a saliva, aplicou aos olhos do homem, então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Então, por que será que Jesus curou o cego aqui, pessoal? Sabe por quê? Porque ele queria mostrar para nós
que ele é Deus, que ele é a luz e que ele pode transformar a sua vida. Ele pode transformar o seu porquê isso está acontecendo comigo. Sabe, pessoal, quando Jesus ele olha para esse cego e ele fala assim, agora eu vou mostrar para vocês por que eu vou curar esse cego. Ele faz uma coisa muito esquisita. Talvez isso aqui seja uma das coisas mais nojentas que a gente possa imaginar nos dias de hoje de pandemia, onde a gente passa álcool gel toda hora. A gente sente assim, eu preciso de um álcool gel, preciso lavar minha mão. A gente tá sempre assim, querendo limpeza. A gente põe máscara, né, pra gente não soltar gotículas de saliva um pro outro. Olha só que nojento. Jesus pega, dá uma cusparada no chão, né? Pega aquela cusparada, mistura com a terra, faz um lodo, né? A gente tem que limpar o nosso pé com água sanitária por causa do coronavírus. Ele joga no chão que é sujo, aí ele mistura a saliva dele cheia de bactéria com terra, forma um lodo e coloca no olho do cego, né? Tipo, pra gente isso aí ia ser totalmente inviável, né? Hoje, ainda mais hoje, em tempo de pandemia, totalmente inviável. Mas eu queria dizer pra você por que Jesus fez isso. Sabe por quê, pessoal? Porque quando Deus criou o homem, Deus pegou o barro, ele moldou o barro e ele soprou no barro. E quando ele soprou no barro, ele criou o homem. E eu queria dizer para vocês que quando Jesus cospe no chão, pega o barro, cospe no barro, coloca a sua saliva, o seu sopro no barro e coloca aquele barro no olho do cego. Jesus, ele está sendo o criador do mundo, criando um novo olho que não existia mais, nervos ópticos que não existiam mais, o cristalino, a córnea, a íris, todas as camadas do olho, a córnea, tudo foi recriado do barro e do sopro de Deus na vida daquele cego. Jesus queria mostrar que ele é o Deus criador, ele é o Deus que transforma, que renova, que restaura, que dá vida, e ele quer fazer isso em você hoje. Ele quer renovar a sua vida, ele quer restaurar a sua vida, ele quer que você saia do seu campo de morte, de tristeza, de amargura, de desânimo, de por que isso está acontecendo comigo, e ele quer te trazer para uma novidade de vida. Pessoal, pensa comigo, Jesus fez isso, depois ele falou assim para o cego, vai lá e lava no tanque de Siloé, que significa o quê? O enviado. Mais uma característica, mais uma identidade de Jesus. Ele queria falar para o cego e ele queria falar para todos nós, porque todos nós um dia fomos cegos. Se você não tem Jesus, você é um cego. Se você não anda com Jesus, você é um cego. Se você não está vivendo a palavra de Deus, você é um cego, porque você não enxerga que você precisa dessa luz na sua vida. E aí ele fala, vai lá e lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. E quando ele pega aquela água do tanque do enviado, e ele vai lá no enviado, ele lava o seu rosto, ele purifica de toda a sujeira da vida dele. Ele começa a enxergar de novo. E eu queria dizer para vocês, pessoal, que a nossa vida, ela precisa do toque especial de Deus em nós, para que nós possamos viver a transformação de Jesus em nós. E no meio dessa pandemia, eu vou dizer para vocês, no meio dessa pandemia, esse ano tem sido o melhor ano da minha vida, o melhor ano da minha igreja. 2 semanas atrás, nós batizamos 8 pessoas no meio da pandemia e foi fantástico, pessoal. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente pensa, puxa, será que essa transmissão dessas devocionais, elas têm algum efeito? Será que um culto online tem algum efeito? Será que transmitir reuniões pela internet tem algum efeito, pessoal? E eu vou dizer uma coisa para vocês.
2 domingos atrás, eu batizei um camarada chamado Gustavo, que foi a primeira vez que eu vi ao vivo ele na minha vida. No meio da pandemia, eu abri a classe de batismo e falei assim: quem quiser fazer a classe de batismo, fala comigo que eu vou inscrever você e você vai participar da aula de batismo. Nessa semana um cara me ligou. Ele me ligou e falou assim: Pastor Joel, meu nome é Gustavo. Você não me conhece, mas eu me converti em um dos cultos online que você estava transmitindo. Em uma dessas suas pregações que você falou, se quem quer aceitar Jesus no coração. Ele entregou a vida dele para Jesus. E ele estava há 4 meses assistindo todos os cultos. Ele sabia o nome de todas as pessoas que apareciam naquela tela. Quando ele chegou na igreja pela primeira vez, ele nunca tinha ido. Ele falou: Ô Rodrigão, você é o cara que dirige o louvor. Ô Pedrinho, obrigado, você que toca bateria. Ô Ricardo Shigedomi, você que cuida da transmissão, obrigado. Começou a agradecer todo mundo. Ele participou da aula de batismo, ele respondeu todas as perguntas, ele fez um testemunho de conversão dele, e naquele domingo ele foi batizado nas águas. Naquele domingo, ele declarou a sua fé viva e verdadeira. E ele disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim: puxa, agora eu consigo enxergar Deus na minha vida. E eu queria dizer para todos vocês, o Gustavo falando para as pessoas: se você tem experimentado de Deus, se joga nos braços de Deus, mergulha. Vai com tudo nas mãos de Deus, porque Ele é o melhor caminho que existe para as nossas vidas. Queridos, eu quero dizer para vocês que Jesus, Ele tem um objetivo nas nossas vidas. Jesus é o Deus Criador. Jesus é o Deus que transforma. Jesus é o Deus que pode criar tudo novo em você. Jesus é aquele que pode reverter o seu pior ano no melhor ano da sua vida. Jesus é aquele que pode responder a sua pergunta: por que isso está acontecendo comigo? É para que a glória de Deus se manifeste em você. Queridos, eu quero terminar com o versículo 39 desse capítulo, que diz assim, o porquê de tudo isso. Jesus diz assim: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Queridos, que nós possamos ser curados da nossa cegueira espiritual, de não ver a luz de Deus em nós, e que nós possamos viver conforme a vontade e a graça desse Deus nas nossas vidas. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa reflexão da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que toca nos nossos corações. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe a vida desses jovens, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito Santo esteja tocando no coração de cada um, Senhor. Que a Tua palavra seja viva e transformadora, Pai. E que essa pergunta que nós fazemos em meio às nossas dificuldades, por que isso está acontecendo comigo? Que nós possamos responder essa pergunta com convicção em nossos corações, dizendo: para que a Tua glória se manifeste em nós. Por isso, Deus, nos ajuda a enxergar a situação, nos ajuda a entender o porquê das nossas dificuldades e nos ajuda a entender que o Senhor é aquele que tem todo o poder e toda a graça nas suas mãos e que tem derramado isso sobre nós. Obrigado, Deus, por esse momento, obrigado por essa devocional, por essa reflexão da palavra de Deus. Abençoa os jovens da igreja de Londrina, que o Senhor continue guiando a vida deles nos caminhos do Senhor. É o que eu oro e te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Deus abençoe e a gente se vê por aí. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.